Olá, bora entender de onde veio uma ciência que nasceu, literalmente, do caos. A gente vai ver como a sociologia surgiu não num laboratório todo bonitinho, sabe? Mas no meio do olho do furacão de duas das maiores revoluções da história. Pois é, essa pergunta é o ponto de partida de tudo. Imagina só, a gente acorda um dia e de repente tudo aquilo que guiava a sociedade por séculos, as regras do jogo, simplesmente não faz mais sentido. É essa ruptura total que a gente vai investigar agora. Ok, então vamos lá. No coração dessa bagunça toda, a gente tem duas forças gigantescas, a Revolução Industrial e a Revolução Francesa. E olha, o importante aqui é sacar que elas não mudaram só a política ou a grana, elas viraram de ponta cabeça o jeito como as pessoas viviam. Para a gente se localizar no tempo, essa linha aqui é chave. Pensa bem, em poucas décadas, o mundo viu um redemoinho de mudanças. O jeito de trabalhar, de viver, até de pensar, tudo, absolutamente tudo, foi revirado. Beleza, agora vamos focar na primeira grande força dessa mudança toda, a Revolução Industrial. A promessa era de progresso, né? Mas qual foi o preço disso? Olha só essa imagem. Ela mostra essa nova realidade de um jeito muito cru, muito brutal. Isso aqui não é teatro, não. É a Dudley Street em Londres, lá no século XIX. O que a gente está vendo? Gente amontoada, pobreza extrema. É o resultado direto daquela migração gigantesca e super desorganizada do pessoal do campo para as cidades. Todo mundo correndo atrás de qualquer vaga nas novas fábricas. E a vida para essa galera que formava a nova classe trabalhadora era pesada. Imagina, trabalhar até 16 horas por dia, ganhar uma miséria por isso e ainda viver e trabalhar em lugares horríveis, sem nenhuma condição de higiene ou segurança. Tinha tanta gente querendo trabalhar, mão de obra barata, que a exploração virou padrão, sabe? Não era algo que acontecia de vez em quando, era a regra do jogo. Então, o resumo da ópera é esse. A sociedade rachou no meio. De um lado, você tinha os donos das fábricas, os donos das terras, a galera que estava ganhando muito dinheiro com essa nova ordem. E do outro lado, estavam os trabalhadores, uma multidão presa num ciclo de pobreza, dependendo totalmente dos patrões. Essa desigualdade absurda virou a coisa mais comum do mundo. Mas não era só o dinheiro e o trabalho que estavam mudando, não. Ao mesmo tempo que as fábricas mudavam tudo, uma revolução de ideias estava varrendo a Europa. E é aí que a gente entra no segundo motor dessa história toda, a Revolução Francesa. Liberdade, igualdade e fraternidade. Essas três palavrinhas, elas foram uma bomba. Abalaram as bases do mundo antigo. E não era só um grito de guerra, sabe? Era a base de uma forma totalmente nova de enxergar a sociedade. Uma sociedade guiada pela razão, pelos direitos de cada um e não mais pela tradição ou por aquela ideia de que o rei era escolhido por Deus. E o resultado prático disso está aqui. O antigo regime, sabe, aquela estrutura com a nobreza, o clero, tudo isso foi por água abaixo. E quem subiu no lugar? A burguesia, uma classe social nova, que botava muito mais fé na razão e no progresso do que na tradição. Então, vamos juntar as peças. De um lado, o caos econômico. Do outro, a revolução política. As explicações antigas, do tipo é a vontade de Deus ou é o destino, simplesmente não colavam mais. Não explicavam o que estava rolando. Existia uma necessidade, sabe, quase um desespero por uma ferramenta nova para conseguir entender o mundo. E o caminho para criar sociologia foi quase um passo a passo. Primeiro, o pessoal olhou em volta e viu o caos. Segundo, sacaram que as respostas de sempre não serviam para mais nada. Isso fez com que os pensadores da época fossem buscar na ciência um novo jeito de entender as coisas. E o resultado disso tudo? Nasceu uma ciência novinha em folha, feita só para estudar a sociedade. E foi assim que a sociologia nasceu. E para caras como o Auguste Comte, ela não era só uma matéria para ficar discutindo na universidade. Não, não. Era uma ciência com uma missão. Primeiro, entender essa sociedade pós-revolução para depois conseguir reorganizar ela. O foco era exatamente esse, essa nova ordem social, capitalista e burguesa, que era super complexa. Só que essas ideias de revolução, de direitos, elas não ficaram presas na Europa, não. Elas pegaram o navio, atravessaram o oceano e acabaram inspirando lutas por liberdade nos lugares mais improváveis do planeta. Esse homem da foto é Toussaint Louverture. Ele foi um dos grandes líderes da Revolução Haitiana. E olha que impressionante! Foi o único levante de pessoas escravizadas em toda a história que conseguiu fundar um país independente. O que rolou foi o seguinte: o papo da Revolução Francesa sobre direitos para todo mundo chegou lá no Haiti.
As pessoas escravizadas ouviram falar em liberdade, igualdade, fraternidade e fizeram a pergunta mais óbvia e poderosa que existe. Ué, e a gente? Isso não vale para nós? E já em 1791, eles mesmos deram a resposta com uma rebelião para exigir esses direitos. E essa frase do historiador Oswaldo Cogiola é perfeita para resumir a história. Ele diz que a Revolução do Haiti não foi só uma cópia, foi uma radicalização das ideias francesas. Ou seja, os haitianos pegaram a promessa de liberdade e levaram ela até as últimas consequências, para todo mundo mesmo, coisa que, ironicamente, muitos dos revolucionários lá na França ficaram com o pé atrás de fazer. E tudo isso deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. A sociologia nasceu para tentar entender um mundo que estava virando de cabeça para baixo. Um mundo cheio de desigualdades novas, mas também de novas ideias de liberdade. A questão que fica no ar é: o que será que desse nascimento tão caótico, desses problemas todos e também desses ideais, ainda está presente e define o mundo em que a gente vive hoje?